Vamos estudar a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Ao vê-lo, lancei-me a seus pés e caí como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, a vitória de Cristo sobre a morte. Bem querido, bem querida, já deixa aí o seu like, por favor. Inscreva-se no canal, precisamos que você se inscreva e também divulgue esse canal para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos em um estudo fantástico essa semana, que é o estudo sobre a ressurreição de Cristo. Vimos na semana passada como foi importante a morte de Cristo. A morte de Cristo nos assegura um sacrifício substitutivo. Agora entenderemos melhor sobre a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura o fato de que nunca mais mesmo, nós precisamos nos preocupar com respeito à salvação. É só nos entregarmos a Ele, porque com a ressurreição Ele assegurou para mim e para você a vida eterna. Bem, queridos, é importante salientar que a ressurreição de Cristo é o centro. Ela é o centro porque ela completa o trabalho que foi realizado na morte. Se Cristo morresse pelos nossos pecados, mas não ressuscitasse, não asseguraria a vida eterna para mim e para você. Veja, queridos, quando Cristo morre pelos pecados, Ele cancela os nossos pecados, de tal forma que nós pagamos a dívida. Mas isso não nos assegura a vida eterna. Mas Cristo, ressuscitando dentre os mortos, assegura para mim e para você a vida eterna. Infelizmente, ainda existem pessoas que defendem uma teologia dizendo que as pessoas que morrem já estão desfrutando, então, da vida eterna com Cristo. Não, queridos, não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que se os mortos em Cristo não ressuscitarem, então eles estão perdidos, porque Cristo é a primícia que assegura a ressurreição, e por meio da ressurreição é que gozaremos da vida eterna. Porque se os mortos em Cristo já estivessem hoje desfrutando a vida eterna, então não necessitaria de ressurreição. A ressurreição é justamente para que eles possam gozar da vida eterna, gozar da paz com Deus. Bem, querido, que o nome do Senhor Jesus seja louvado. E essa semana, então, nos aprofundaremos sobre a ressurreição de Cristo, que assegura para mim e para você, na segunda vinda de Jesus, a nossa ressurreição. Domingo. Bem, domingo tem por título Tumba Selada. Esse título ele é bastante sugestivo. Lá em Mateus capítulo 27, de 57 a 66, nós podemos perceber que Jesus não foi simplesmente colocado em um túmulo dos discípulos. Não. José de Arimateia conseguiu um túmulo para Jesus, muito especial, novo, que ainda não havia sido usado. E esse túmulo era escavado, na verdade, todos os túmulos naquela época eram escavados em pedra e fechado então por meio da própria pedra. E ali então ele conseguiu colocar Jesus naquele lugar. E Jesus então foi depositado o seu corpo depois da morte. Mas esse sepulcro novo era próximo da parte central, e os líderes religiosos, com medo de que os discípulos fossem dizer que Jesus ressuscitou, pediram a Pilatos, que era a autoridade, o governante, o presidente ali da província, que então colocasse escolta e que selasse o túmulo. E assim, Pilatos enviou uma escolta de soldados e selou o túmulo. É muito interessante, queridos, que a gente preste atenção a esses detalhes,
Porque aqueles que são céticos e que dizem que Jesus não ressuscitou, dizem que na realidade os discípulos tiraram Jesus de lá e deram um sumiço no corpo. Essa foi a versão da história que os líderes religiosos pagaram aos soldados para então eles disseminarem. Mas a verdade é que o sepulcro foi selado, era um sepulcro novo, e os soldados estavam tomando conta, soldados romanos que não iriam de forma alguma desobedecer à ordem do seu comandante-geral. E isso é importante, queridos, para que a gente saiba, para que a gente perceba quantas barreiras Jesus derrubou para assegurar a vitória sobre a morte. Bem, segunda-feira, ele ressuscitou. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 1 a 6, João 10, 17 e Romanos 8, 11, nós temos ali as cenas da ressurreição de Jesus. Como o Senhor Jesus venceu a morte. Veja, o inimigo, ele pensou que a morte de Jesus fosse um triunfo para ele e que Jesus morrendo, então, estava condenado o planeta Terra. Ele se regozijou como se fosse um triunfo. Entretanto, para ele foi uma grande decepção, graças a Deus, porque Jesus Cristo morreu em sua humanidade. Jesus Cristo é 100% humano e 100% divino. Então Jesus morreu em sua humanidade para então nos resgatar do pecado. Mas a sua divindade não morreu. E por meio da sua divindade ele irrompeu contra a morte. Ele irrompeu contra a morte e o poder da sua divindade quebrou então as algemas, de tal forma que Jesus ressuscitou. O anjo celestial disse: teu pai te chama. E Jesus então jogou por terra tudo aquilo ali e ressuscitou. E então as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, viram Jesus no sepulcro. Viram então a ressurreição de Jesus. Os guardas também viram, ficaram apavorados e saíram, porque viram aquele anjo celestial maravilhoso aparecendo e ficaram então aterrorizados. Aí os líderes religiosos pagaram esses guardas para receberem então desse suborno e não contarem a história. Mas Deus tem um plano maior. Não há suborno que possa colocar por terra a verdade divina. E nós vamos ver isso então agora a partir de terça-feira. Terça-feira. Bem, muitos ressuscitam com ele. Em Mateus capítulo 27, de 51 a 53, nós então encontramos um milagre tremendo, uma coisa maravilhosa. Vejam, na realidade, quando Jesus esteve trabalhando no seu ministério aqui na terra, ele ressuscitou muitas pessoas. E nós vimos isso nas lições anteriores. Mas aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, de 51 a 53, nos diz que pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu. Que houve um grande terremoto e que as pessoas foram movidas da sepultura e voltaram a viver. E que depois da ressurreição de Jesus, elas saíram dando testemunho sobre a ressurreição de Jesus. Veja que coisa muito importante, queridos. Os religiosos do tempo de Jesus queriam então esconder a ressurreição por meio de um suborno. Mas observe o que acontece. Deus ressuscita outras pessoas, pessoas que já tinham morrido há muito tempo e que agora foram ressuscitadas para dar o testemunho de que Jesus havia ressuscitado e foi ele que havia ressuscitado eles. Veja, queridos, que maravilhosa, que coisa fantástica. O suborno dos líderes foi jogado por terra. Quarta-feira, testemunho do Cristo ressurreto. Em João capítulo 20, de 11 a 29, e em 1 Coríntios 15, de 5 a 8, nós temos relatos das pessoas que viram Jesus quando Jesus ressuscitou. As pessoas que tiveram então logo o primeiro encontro com ele. E encontramos primeiro os anjos na sepultura, jogando por terra a pedra que os separavam. E ali estava Maria Madalena, a outra Maria e outras mulheres que veio ter com Jesus. E então elas tiveram uma conversa com os anjos e acharam que falavam com qualquer outro homem. Tiveram uma conversa com o próprio Jesus e achavam que estavam falando com o jardineiro. Mas Jesus então se apresentou para elas. Jesus então se identificou que era ele e elas então saíram correndo, alarmadas, porque era uma grande novidade, era algo fantástico. Elas não estavam acreditando no que estavam vendo, no que estavam então testemunhando.
E mais tarde, então, Jesus apareceu a Pedro e também ao discípulo amado. Aí nós encontramos também o testemunho de que discípulos iam pelo caminho de Emaús e encontraram com Jesus e começaram a conversar com ele, sem saber que era ele. E lamentavam pela morte dele. E Jesus, então, os fez ver que era ele que estava aparecendo para eles agora, ali, quando partia o pão. Bem, também vemos que Jesus aparece para os seus 10 discípulos, menos Tomé, que não estava presente naquele dia, e então eles ficam aterrados e glorificam a Deus, e como se estivessem, então, vendo algo diferente. E então Jesus então pede comida e mostra para eles que ele não era um espírito, que ele tinha carne e osso. Isso é muito importante, o relato de Lucas capítulo 24. Aí então outra aparição de Jesus com os 11, agora com Tomé. Tomé havia dito para os outros que só ia crer se ele tocasse em Jesus, se ele tocasse na ferida, nos cravos, se ele então visse a marca dos cravos em Jesus. Então Jesus aparece para ele e Tomé então fica também tremendamente maravilhado e diz: "Ah, Senhor meu e Deus meu." E Jesus disse: "Olha, feliz aquele que não vê e crê." Isso Jesus está dizendo comigo e com você. Nós não vimos Jesus ressuscitar, mas cremos que ele ressuscitou. Bem, queridos, Jesus apareceu num período de 40 dias, para mais de 500 pessoas, testemunha o apóstolo Paulo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. E por fim, o apóstolo Paulo também diz que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Então a ressurreição de Jesus foi testemunhada por muitas pessoas que eram da fé e que não eram da fé. Paulo não era da fé, ao contrário, ele era contra a fé. E ele viu Jesus ressuscitado e teve um encontro com Jesus que o converteu sua vida. Bem, querido, aí então passamos para o estudo de quinta-feira. Quinta-feira nos traz as primícias dos que dormem. Bem, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, Paulo usa essa figura e diz que Jesus é as primícias da ressurreição. Então, quando vamos examinar na Bíblia, no Antigo Testamento, encontramos a festa das primícias. E a festa das primícias era, de fato, uma festa muito importante, em que as pessoas que faziam seu plantio iriam colher as suas primeiras colheitas, aquela colheita que diz que o fruto está bom, o fruto está maduro, o fruto está bom de ser colhido. E depois, então, logo vinha a colheita final. Essa grande festa é uma festa muito especial, porque aqueles primeiros frutos pertenciam ao Senhor. E isso é, de fato, um símbolo. O evangelho em símbolo que era pregado no Antigo Testamento. Assim como a Páscoa simbolizava a morte de Jesus, as primícias simbolizavam a ressurreição. E Jesus é a primícia principal, ele é então das primícias dos que dormem. E ele ressuscitou e assegurou a sua ressurreição, assegurou a minha ressurreição. Jesus venceu a morte por meio dessa grande obra da ressurreição. Bem, querido, queremos então finalizar aqui com sexta-feira o estudo adicional, a impossibilidade da alucinação. Existem muitos argumentos que se diz que Jesus não poderia ter ressuscitado, porque as pessoas não creem em ressurreição, obviamente, porque é um milagre, só Deus pode então explicá-lo. Mas a ressurreição de Jesus traz algumas evidências, que alguns querem dizer que foi então a alucinação coletiva, se é que isso pode existir. Saiba, querido, saiba, querida, que as pessoas que viram Jesus foram mais de 500 pessoas em lugares diferentes, então não poderia ter sido uma alucinação coletiva. Outra questão está ligada também ao suborno. Por que os judeus iriam pagar pelo suborno? Porque eles sabiam que os soldados haviam visto algo diferente e que os soldados romanos jamais inventariam uma história dessa. Mas eles foram testemunha também da ressurreição de Jesus. Outra evidência muito importante é a própria vida dos discípulos. Os discípulos morreram e viveram pela causa da ressurreição de Jesus. É fácil você morrer, é fácil você viver por uma mentira, mas morrer por uma mentira não. E os discípulos não tinham nada a ganhar com isso. No princípio do Evangelho, eles não estavam ali faturando ali grandes lucros com a igreja, como acontece hoje em dia com aquelas pseudas igrejas, que talvez você fique então meio cabreiro, mas os discípulos não. Os discípulos sustentaram o testemunho da ressurreição de Jesus em face da sua própria morte. Todos os discípulos morreram, e morreram de forma mártires, morreram de forma especial, sendo condenados então pelos governos, justamente
porque sustentavam a morte de Jesus. Então, morrer por uma mentira ninguém se arriscaria. Os discípulos morreram por Jesus porque, de fato, Jesus morreu por eles e o ressuscitou. E eles entenderam que a ressurreição de Jesus assegurava a ressurreição deles próprios. Bem, querido, espero que você tenha entendido sobre a ressurreição de Jesus e como é importante que Jesus tenha ressuscitado. Espero que você também creia que você também tem a oportunidade de, como as primícias, no momento certo, na primeira ressurreição, você também terá a oportunidade de ressuscitar com Cristo Jesus. Essa é a promessa e somente Jesus, aquele que ressuscitou, pode cumprir. Se é seu desejo, então, ressuscitar na primeira ressurreição, se é seu desejo estar do lado de Cristo e fazer, então, valer todo esse sacrifício, então ore comigo. Eterno e bom Deus, nossa gratidão por todas as coisas, porque o Senhor ressuscitou para que nós pudéssemos ser resgatados. Obrigado por tudo, nos abençoa em o nome do Senhor Jesus. Amém.